psiquiatra, relembrando da sua experiência num campo de concentração, ele relata que o comentário que um prisioneiro fez uma vez. O prisioneiro, né, vivendo aquele estado de humilhação, né, aquele estado total de desumanismo, de degradação, ele tem um pensamento: nossa, que vergonha se nossas esposas pudessem nos ver assim. E nesse momento, além do sentimento de vergonha, naturalmente a imagem da sua esposa apareceu em sua mente, né? Apareceu em sua tela mental, e isso lhe trouxe também um certo conforto. Ele se sentiu acalentado por aquela memória da pessoa amada, né? E mesmo naquela situação de extremo caos, naquela situação extremamente desagradável, ele conseguiu se sentir bem naquele momento, porque ele se conectou com algo ele se conectou com o amor, ele se conectou com aquela sensação. E ele concluiu, né, que mesmo numa situação como aquela, ele conseguia visualizar Deus, ele conseguia compreender, ele conseguia estar na presença de Deus apenas por se lembrar de uma figura amada, percebendo que o amor é aquilo que faz com que dá sentido à vida, que dá sentido à própria existência. Bonita, né? Uma mensagem, uma história que, na verdade, por si só já é uma mensagem muito bacana, mas que a gente pode, né, não apenas ficar com a história, mas a gente pode também desdobrar aqui algumas questões. Com certeza. Talvez um dos primeiros ensinamentos que a gente possa tirar dessa história é que o inferno, no fim das contas, é um estado de consciência. E é muito da forma como nós encaramos as situações. É óbvio que a história nos traz um exemplo drástico, Sim, de uma situação muito complexa, mas trazendo um pouco para a nossa vida, analisando o símbolo, nós, por vezes, nos percebemos em situações ruins, situações que nos aprisionam de forma física ou de forma emocional, situações onde nós não conseguimos, muitas vezes, elaborar emocionalmente como nós deveríamos nos colocar, não conseguimos lidar com as atitudes das outras pessoas, enfim, situações que nos fazem mal como um todo e que, assim como na história, em alguns momentos não podem ser resolvidas de uma hora para outra. Às vezes a gente precisa, seja no emprego, seja numa situação familiar qualquer, às vezes a gente não consegue se desvencilhar rápido. A gente precisa, por algum outro motivo qualquer, passar por aquilo. E aí vem esse grande ensinamento da história, que é como nós podemos então encarar essa situação de dificuldade. E eu disse inicialmente que o inferno é um estado de consciência porque o personagem principal nos mostra que, mesmo diante de algo muito ruim, há uma esperança. Por vezes a gente se vê imerso nesses contextos e acha que a vida se resume àquilo, que a realidade se resume àquilo, que só é possível sentir e vivenciar aquilo que está acontecendo naquele momento. E aí a gente precisa, assim como ele fez, utilizar da nossa memória, utilizar de certas ferramentas que nós temos internamente para nos lembrarmos de outras situações. Pode ser uma pessoa amada, como acontece na história, pode ser de uma lição, pode ser de alguma outra coisa que nos traga conexão com o que é sagrado, nos traga conexão com o que é valoroso, com o que é o amor, com o que traz união para a vida. E a partir dessa memória, a partir desse ato de recordar, é que nós começamos a encontrar a certeza de que, mesmo diante de uma situação muito ruim, é possível se colocar de forma diferente. É possível se preencher internamente para que aquilo te influencie menos. Porque vai continuar sendo ruim, provavelmente. Mas você pode ou se deixar levar totalmente, ou se colocar de forma um pouco mais ativa, de forma um pouco mais transformadora no meio, a partir do que existe dentro de você. Como o João disse, a nossa intenção aqui não é diminuir a dor de ninguém. A gente só cada um sabe da sua dor e a gente sabe que existem situações que elas são realmente muito dolorosas. A grande questão é a prisão. O João até falou, existem prisões físicas, existem prisões emocionais, mas a verdadeira prisão, ela sempre é uma prisão emocional, ela sempre é uma prisão psicológica, porque a física, ela pode deter o seu corpo ali, mas se ela não consegue capturar a sua mente, se ela não consegue capturar o seu emocional, ela não te prende. Um exemplo disso era o próprio Mandela, né? Que foi preso, né? Mas que era uma pessoa extremamente livre e que se considerava uma pessoa extremamente livre. Por quê? Porque a prisão física em si não é a verdadeira prisão, e sim a prisão emocional. O que a gente quer dizer com isso? Basicamente é o que a história que o João falou.
A situação no exemplo da história, no campo de concentração, ela era uma situação horrível per si, porque era uma situação horrível, né, uma situação de dor em si, mas ela era uma situação que todos que estavam envolvidos nela estavam envolvidos emocionalmente com ela, estavam presos a essa emoção que tornava tudo pior. Ao se lembrar de coisas luminosas, ao se recordar de coisas elevadas, do amor, né? Aquela pessoa, aquele prisioneiro, ele conseguiu se desconectar daquela situação. A situação ao redor dele não muda de maneira objetiva, mas ela muda de maneira subjetiva. A relação dele com aquilo muda. Como o João disse, e a gente já falou aqui em vários outros vídeos nossos, a gente sempre tem que trabalhar a nossa memória. E trabalhar a nossa memória não é ter uma memória de elefante maravilhosa que lembre de tudo. Não, é saber utilizar a nossa memória, ter uma boa memória é saber utilizar a nossa memória da maneira certa. Ou seja, saber acessar aquilo que a gente precisa no momento correto e saber quais são as coisas que a gente deve ignorar, que a gente não deve carregar com a gente. A gente tem muitas memórias boas na nossa vida. No momento de escuridão absoluto, é muito difícil encontrar a luz fora, mas a gente pode encontrar essa luz dentro. Não no sentido apenas de que nós somos seres luminosos, mas no sentido de que a gente já esteve em ambientes luminosos. E esses ambientes luminosos, eles estão dentro de nós através da nossa memória. E quando a gente se volta para dentro, a gente é capaz de acender essa luzinha interna e, a partir daqui, a partir de mim, iluminar o meu exterior. Isso não é um passe de mágica, isso não vai acabar com a escuridão como um todo, é um confronto inicial, como o João disse, é uma contraposição àquilo que estava me oprimindo. E a partir dessa contraposição, eu posso ter um lampejo, eu posso ter pegar fôlego para que aí sim, a partir desse momento, a partir dessa encruzilhada, que a gente já trabalhou numa outra historinha também, eu possa me concentrar mais naquilo que é luminoso, naquela memória, naquilo que é valioso para mim, me agarrar mais isso, me conectar mais emocionalmente, psicologicamente a isso e, consequentemente, me desconectar daquela situação desagradável que se manifesta ao meu redor e, se possível, a partir disso, atuar nela de maneira a gerar harmonia ali. E se não for possível, eu pelo menos vou, mesmo vivenciando aquela situação, dentro de mim, conseguindo me manter muito mais firme, muito mais sólido, muito mais forte, por estar ancorado em algo que é de fato luminoso e não naquilo que se manifesta transitoriamente no cenário ao meu redor. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.